Vamos falar agora de trânsito com o quadro Educação para o Trânsito com o educador João Thomas, que está aqui com a gente. Bom dia, João. Obrigado pela visita. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes da Itaberá. Começamos aí mais uma semana, né? Vamos lá. E tumultuada. Hoje pela manhã estava um caos. Descobrimos o vilão do trânsito em Blumenau. É São Pedro. Cada vez que chove é um caos aqui na cidade. E orientações, então, João? Peraí, muita gente chegou atrasado, né? Não conseguiu bater o cartão às 8 da manhã, porque o centro estava um caos. Qual é a orientação para a gente fugir de todo esse volume de trânsito em dias de chuva, principalmente? Bom, um primeiro conselho é o horário. Quando é que nós vimos que estava chovendo, Jorge? Foi hoje, na hora que nós acordamos? Não, desde né? ontem, né, gente? Exatamente. Então, eu já me planejo. Se eu saio, vamos supor, às 7 horas de casa, eu já vou me planejar para sair muito antes. 15 minutos antes, 20, 30 minutos antes, por que não? Ah, nossa, mas aí assim eu vou chegar cedo. Melhor chegar cedo do que atrasado, né? Chegar cedo, dá tempo de tomar um cafezinho ainda. Agora, chegou atrasado, complica tudo para a empresa, né, para o funcionamento da empresa, a prestação do serviço e tudo mais. Então a primeira dica é essa, é cuidar com o horário. Eu sei que não é legal, né? Principalmente assim num diazinho de chuva, friozinho, a gente quer o quê, Jorge? Ficar um pouquinho mais na cama, né? Normal, todos queremos isso, mas temos que pensar, né, nos nossos compromissos, nas nossas responsabilidades, então vamos nos preparar. Essa é a primeira dica. Uhum. E fugir desse estresse, né? Porque já começa o dia com estresse. Já começa estressado, porque aí você tá com pressa, você quer chegar no horário. E aí, tantas outras pessoas que estão ali. E nós temos a tendência de pensar o quê? Todo mundo tá aqui me atrapalhando. Mas, na verdade, todo mundo tá no mesmo jeito que eu. Todo mundo quer chegar no trabalho. E todo mundo saiu no mesmo horário de sempre. Não considerou a pista molhada, que acaba fazendo a gente ter que reduzir velocidade. Muitas pessoas que utilizam motos acabam utilizando carro, né? Porque quer ter mais conforto no dia de chuva. Natural, normal isso acontecer. Então aumenta a quantidade de veículos, de carros nas vias. Tudo isso nós temos que considerar. Se a gente não pensar nisso, a gente vai realmente cair nessa armadilha aí do São Pedro. Bom, a primeira dica é sair mais cedo. Tem mais alguma dica que pode auxiliar? Tem paciência. Paciência, Jorge, paciência. Outra dica importante, sinalize. Sinalize. Eu vindo para cá, eu lembra do Walter Mercado, aquele vidente? Eu fiquei lembrando dele assim, meu Deus, a gente tem que se virar num vidente para adivinhar para onde os outros veículos vão entrar. Por quê? O veículo entra na minha frente sem sinalizar, sem avisar. Aí eu preciso reduzir bruscamente, porque eu estou seguindo a velocidade da via. Aquele veículo se joga, eu já tenho que pisar no freio, tenho que reduzir minha velocidade. Numa pista molhada, Jorge, isso é um risco muito grande. Muitas pessoas não se dão conta disso. Aí está uma outra dica. Reduzir a velocidade. Em dias de chuva, não dá para andar na mesma velocidade. Ah, mas a via permite 50 km por hora, então eu vou andar ali, 50 por hora. Para quê, eu pergunto? Para ficar se arriscando? Para ficar proporcionando aí situações complicadas para você mesmo e para os outros? Não, por isso que eu falei na outra dica. Paciência. Tenha paciência. Reduza a velocidade. Para tudo isso acontecer, você vai ter que sair cedo. E aí, com esse conjunto, você consegue chegar no seu trabalho num horário tranquilo, sem se estressar, sem preocupar os outros e sem se colocar em risco. João, nesse final de semana, um homem morreu em Itajaí com um acidente com um ciclomotor. As mortes estão acontecendo, mas os municípios pouco se movimentam para essa regulamentação. Até agora, Brusque é a primeira cidade do estado a ter uma regulamentação para o uso de bicicleta elétrica, ciclomotor, equipamento de modalidade individual, os chamados autopropelidos.
Olha bem, né? Tem um decreto feito pela prefeitura que define equipamentos obrigatórios de segurança e idade mínima para a condução de cada veículo nesse sentido. A condução de ciclomotores lá requer habilitação e ainda tem uma fiscalização apropriada e uma educação no trânsito, ou seja, os agentes vão no trânsito para educar o cidadão que está no trânsito, porque a gente sabe muito bem que se não for ali na rua, ninguém presta atenção. Mas o problema é que, por exemplo, Blumenau, até agora nada de regulamentação, de avanço em situação, de educação no trânsito. Tem, parece aqui, aos domingos, né? A secretaria chegou a fazer um movimento, mas o problema está no dia de semana. Sim, sim. Aqui, vamos falar de Brusque primeiro, que você mencionou, né? Eu achei excelente, eu estive lendo esse decreto deles, é excelente, assim, mas fica lá aquela... No primeiro momento que eu li, sabe qual foi a pergunta que eu fiz para mim mesmo? Precisa? Infelizmente precisa, Jorge. Quando não tem educação, a gente tem que impor regras. Exatamente. Por quê? Por que eu fiz essa pergunta para mim mesmo? Porque, precisa ter isso? Precisa. Por quê? Se em casa fosse conversado, se você aí na sua casa conversasse com seus filhos, conversasse com seus pais, se respeitasse que o trânsito é um local de todos e existem regras, não precisaria ter mais regras. Mas é necessário fazer, implementar, porque o individualismo, a minha vontade, eu quero fazer do meu jeito, de qualquer jeito, e não me importo com os outros, né? Então, por isso que é necessário. Então, eu achei a atitude de Brusque de regularizar isso para que as pessoas entendam como deve funcionar para funcionar bem, eu achei excelente. E a questão da educação para o trânsito. É isso, é orientar. A intenção não é penalizar. Ouvintes, às vezes a gente é levado por esse tipo de pensamento de algumas pessoas que não têm informação, de que a ideia é multar, é prejudicar, é fazer o mal. Não, não é. Não é fazer o mal. A intenção é que tudo funcione bem para todos. Então, quando me dizem assim, é porque isso é só multa, é a indústria da multa. Não é, Jorge. O que é? Existe indústria da multa? Não. Existe condutor infrator. Para de cometer infração. Respeita as leis de trânsito. Para de querer abusar da velocidade. Para de passar no sinal, no semáforo, quando ele está vermelho. Quando ele está amarelo. Porque amarelo, muita gente pensa, é só acelerar e vamos embora. Não, no amarelo você tem que reduzir e parar. Parar. Não é só reduzir, é parar. Para quando estiver vermelho, você já está parado. Então, se eu respeito tudo isso e todas as demais regras do trânsito, eu não cometo infrações. Então, não existe nada de errado, o meu bolso não é prejudicado e, principalmente, a minha vida e a vida dos outros também não é prejudicada. Então, dou os parabéns à cidade de Brusque por regularizar isso, mas principalmente por pensar na segurança, em educar todos, para que utilizem. É um veículo que veio para ajudar? Ok, mas vamos utilizar da forma correta, porque tem que te ajudar, mas não pode me atrapalhar. Não é assim? Direito é para todos. Exatamente, né? E torcer para que logo se regulamente por aqui também. Sobre isso, Jorge, só um adendo. Eu conversei com o secretário municipal de Trânsito e Transporte, aqui de Blumenau, hoje ainda pela manhã, e ele já me falou que já estão em preparação também. Então, Blumenau logo vai ter o seu decreto, a sua lei, já regularizando o uso desses equipamentos. E nós contamos, né, eu falo como educador de trânsito e como usuário da via, contamos com a colaboração e compreensão de todos. Se tem que usar equipamento, tem que usar para a segurança e para o bem de todos. É isso aí. Outra situação que chama muita atenção tem sido mortes de motociclistas aqui em Blumenau, que representam 90% dos óbitos no trânsito deste ano. São 10 mortes no trânsito, 9 estavam em motos. E olha só, um dado que me chama muita atenção.
Em 5 acidentes fatais aqui em Blumenau, não houve característica do envolvimento de um outro veículo, né? O que nos leva a compreender que o condutor perdeu o controle, bateu em muro, em poste, meio-fio, se desequilibrou e caiu e veio a óbito. Sim. Isso não é muito chamativo? Isso é chamativo para aquele ponto que nós já falamos aqui várias vezes e vamos continuar falando, para que realmente entre na cabeça de cada pessoa que nos escuta, que essa é a nossa intenção com o quadro. Comportamento, Jorge. Comportamento. Eu estou na minha moto, não há mais ninguém na via, então eu posso acelerar, eu posso abusar da velocidade, eu posso fazer manobras radicais. Quem disse que pode? Quem disse? O trânsito continua ali. Do mesmo jeito, as regras continuam valendo. Se é 50 km por hora a via, eu tenho que andar na minha moto a 50 km por hora na via. E Com pronto. ou sem movimento, né? Não importa se tem outros pedestres, não importa se tem outros veículos, eu tenho que andar desse jeito. O uso do capacete é obrigatório. Ah, mas eu só vou ali na padaria na esquina e já volto, é rapidão. O uso do capacete é obrigatório em todo o território nacional. Então, a padaria fica em outro país? Não, continua no Brasil, né? Então tem que utilizar sim o capacete. É para a segurança. Enquanto as pessoas não se derem conta disso, Jorge, que é o seu próprio bem, é a sua segurança, o veículo foi feito o quê? Para se locomover, para se deslocar daqui para o meu trabalho, daqui para a minha casa, daqui para algum lugar que eu queira passear, que eu queira aproveitar. Não é um meio de eu colocar a minha vida, o meu status, né? Porque muita gente interpreta dessa forma. O meu carro é muito mais forte, muito mais potente, a minha moto vai muito mais, eu consigo me equilibrar na minha moto. Mas você está pensando na sua vida? Não está. Isso é comportamento. Isso é comportamento. É pensar realmente, eu consigo me comportar no trânsito? Eu consigo fazer a minha viagem sem propor riscos? O que me leva a isso? Os outros me aplaudirem, verem que eu sou uma pessoa que sabe fazer manobras radicais na minha moto? Vamos para uma pista particular. Vamos lá. E lá é permitido fazer tudo isso, mas ainda assim há riscos. Infelizmente conheci pessoas, motociclistas, participando de campeonatos que infelizmente vieram a óbito na pista de moto, né? Então está sujeito a tudo isso. Então volto aqui a fazer um apelo. Comportamento. Pense na sua vida. Pense na vida dos outros, mas principalmente pense em você. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio, né? E isso é pensar na sua segurança. Com certeza. João Thomas, ótima semana. Muito obrigado, um abraço a todos, excelente semana.